Querido, hoje é culto de missões e eu quero vos trazer uma palavra rápida e breve sobre o assunto missões, né? Porque na verdade é o que interessa o culto hoje, nesta noite, e não podemos fugir em poucos minutos, vamos estar falando, né? Mas eu acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração, vai continuar falando e sei que Ele nesta noite não vai deixar você sair daqui do jeito que você entrou. Você crê que Deus tem algo novo para você hoje? Você crê nisso? Então olha para o teu irmão e fala assim, Deus tem algo novo para nós nesta noite. Isso, porque é preciso falar, irmãos. Quando você fala para o teu irmão que Deus tem algo novo para ele esta noite ou para nós, você próprio tem convicção daquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Eu particularmente, eu vim ouvir a palavra de Deus e tenho certeza que Deus vai falar em meu coração ainda na noite deste dia. Então eu preciso ouvir a voz de Deus. Queridos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, abra a sua Bíblia. Eu vou ler para não tomar muito tempo. Diz assim: mas os que andavam dispersos, ia por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Lhe pregava a Cristo. Queridos e amados irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo, estamos passando um período difícil, porque nós sabemos que a ordem de Cristo é uma ordem imperativa, é uma ordem que não podemos, na verdade, escolher. Na verdade, a igreja salva, ela só tem que acatar a ordem imperativa. A ordem imperativa não é uma escolha, a ordem imperativa é um cumprimento e uma ordem para se cumprir. Então nós sabemos que Jesus, quando ele ressuscitou, que foi ter com os discípulos, ele deixou bem claro uma palavra que isso eu sempre estou meditando e me incluindo nesta palavra direta de Cristo para os discípulos, e diz o seguinte: olha, não sai de Jerusalém, porque vocês são minhas testemunhas, fiquem em Jerusalém, e depois vocês vão ser revestidos de poder, e aí sim vocês podem sair para anunciar o Evangelho, após esse revestimento, esta autoridade que virá sobre vocês. E quando eu leio esse texto de Filipe, me chama a atenção, porque Filipe foi um homem que não foi chamado exclusivamente para esse trabalho, mas Filipe foi separado, mas 6 irmãos estavam no meio, para servir como diácono na igreja e cuidar do templo, das viúvas, como os irmãos sabem, por necessidade do crescimento da igreja, numa proporção que Deus estava dando este crescimento. E me chama muito a atenção, porque tanto Filipe como Estevão, que foram chamados para o diaconato, os irmãos sabem que o trabalho do diácono, até porque os próprios discípulos, no texto bíblico, deixa bem claro que foi para cuidar da viúva, cuidar do templo, porque os discípulos não tinham possibilidade de fazer devido à demanda de trabalho. Filipe, ele não deixou com que só essas atividades fosse o seu trabalho dentro da igreja. Filipe, ele simplesmente, ele não deixou de ter as responsabilidades do seu diaconato, porque diz o texto que ele foi um homem fiel, mas Filipe também enxergou uma necessidade da igreja atual, do momento, da época, uma necessidade maior, porque diz a Bíblia que quando Deus permite a perseguição após a morte de Estevão, Filipe, com certeza, o trabalho de Filipe era dentro do templo. Filipe estava dentro do templo, cuidando dos utensílios, cuidando das coisas do templo e cuidando das viúvas, como diz a palavra de Deus. Mas Filipe enxergou algo mais que às vezes nós, como um crente, como um servo, como obreiros, como igreja, precisamos enxergar. Filipe não se deteu só no seu trabalho de diaconato, mas Filipe recebeu também uma ordem imperativa de Deus e entendeu que o momento era aquele, o momento dele era aquele, e ele não poderia ficar de fora desta grande comissão a qual
Em Lucas capítulo 9, Jesus levanta os discípulos com essa ordem, nesta grande comissão, para levar a palavra de Deus para todas as províncias e todos os lugares. A ordem para Filipe era só o diaconato. A ordem para Filipe era só cuidar do templo. Mas Filipe, ele viu uma necessidade que, na verdade, tem que ser aquilo que a igreja precisa enxergar. É aquilo que eu preciso enxergar. Eu não posso me limitar só ao ministério que foi me dado. Não que eu tenha aqui, sair atropelando o meu dirigente, sair atropelando os meus pastores, mas simplesmente porque há uma necessidade por a ordem ser imperativa e estender a toda a igreja, a tanto jovem como irmãs, como novo convertido, todos que fazem parte da membresia da igreja. Esta ordem é para todos nós. Vemos a necessidade de nós também termos essa mesma desenvoltura de Filipe, porque a igreja atual, ela precisa que Deus desperta, aleluia, a igreja para que possa fazer uma grande obra. E na verdade, este trabalho é o trabalho número 1 da igreja na terra. O trabalho de evangelização não é um trabalho secundário, mas é o trabalho principal do centro da igreja, e tem que ser o centro de todos os crentes que na verdade aceitou a Jesus como Salvador. Filipe era diácono, e ele pensa comigo, Filipe trabalhando no diaconato, e de repente houve uma grande perseguição. Ele poderia permanecer no templo, fazer aquilo que ele estava fazendo, mas de repente ele percebe que Deus tinha um chamado na tua vida e ele precisava fazer algo mais. Ele percebe-se que a igreja precisava do seu ministério, não só do diaconato. Aí eu falo para os irmãos hoje que está aqui, com todo o carinho que eu tenho para os irmãos, às vezes nós queremos limitar ou nos limitar simplesmente porque eu faço parte do corpo de obreiro. Para mim está bom, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já sou um presbítero da igreja, sou um diácono, um pastor. Eu sou simplesmente do trabalho da juventude, então eu não posso fazer mais nada, porque eu já faço a minha parte, eu canto. Quando na verdade, irmãos, a ordem imperativa de Cristo é que haja uma visão só e concisa com relação ao trabalho da evangelização, aleluia, para que todo mundo, ou todo o bairro, ou toda a cidade possa ouvir falar de Jesus Cristo. Se Filipe ficasse esperando, irmãos, alguém dizer para ele assim, faça a missão, ele não queria fazer, porque a ordem era ser diácono. Mas Filipe enxerga algo mais, e diz a Bíblia que ele vai diz a Bíblia que ele vai a Samaria, escolhe Samaria. E diz a Bíblia que quando ele chega em Samaria, a Bíblia fala que quando ele prega, a Bíblia diz que os sinais estavam sobre Filipe, e houve cura, e diz a Bíblia que houve grandes alegria naquela cidade. Grande alegria naquela cidade. Se o texto diz que houve grande alegria na cidade, isso significa que era uma cidade oprimida. E os irmãos sabem a história de Samaria. Era uma cidade oprimida, ofuscada, uma cidade, pois diz a Bíblia que lá a mulher samaritana, quando Jesus pede beber, ela fala, mas o senhor não sabe que os judeus não se comunicam? Existia uma barreira muito grande. De repente, quando Filipe chega como diácono da igreja, com ousadia, intrepidez e poder de Deus, a Bíblia fala que aquela cidade mudou a sua história, e a alegria do Espírito Santo entrou naquela cidade, porque vidas se renderam aos pés de Cristo. Nós não podemos, irmãos, querer outra coisa, a não ser estar com a mente voltada ao trabalho missionário, porque na verdade tem que ser o carro-chefe da igreja e de todos os membros da igreja. Eu cheguei ali em Cruz Alta, fui lá trabalhar em Cruz Alta, e quando eu cheguei ali, Deus nos deu a oportunidade, pela bondade dele, de nós realizarmos alguns trabalhos missionários. E as coisas foram acontecendo, e estamos ali aproximadamente 2 anos e alguma coisa. E hoje Deus nos deu a oportunidade de nós trabalharmos de coordenador geral da cidade da juventude,
pastorear a igreja e damos aula na escola bíblica pela bondade de Deus. E aí eu pergunto aos irmãos, mas eu me limito a isso? Não. Porque para mim, irmãos, em primeiro lugar tem que haver missões no meu coração. Eu preciso fazer missões. E quando nós entendemos a importância da palavra missões, e o porquê que eu preciso fazer, a minha vida nunca mais será a mesma. Porque Deus marcará sempre as nossas vidas, porque o nosso coração está cheio de vontade de fazer missões, de fazer essa grande obra. E eu quero dizer aos irmãos nesta noite, eu me alegro em estar aqui com vocês e adorar o nome do Senhor, porque essa igreja foi uma igreja que me abençoou muito. Até deixo um abraço para o pastor Emanuel, da época, né, irmãos? Muito abençoado o pastor Emanuel, que fez obra missionária na minha vida, né, juntamente com toda essa igreja. A irmã Hélia, Deus abençoe a irmã Hélia, mulher de Deus. Cada um dos irmãos aqui, o meu coração, Deus sabe disso, não esqueço. E há um grande sentimento no meu coração, da minha esposa, da minha família, por vocês, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.